Crescer espiritualmente não acontece da noite para o dia. Deus é muito paciente. E o processo de se tornar parecido com Cristo é uma jornada, não é um evento. E o autor do livro diz: Deus é mais interessado em desenvolver o seu caráter do que em entregar o seu conforto. Em outras palavras, o tempo, ele não é um atraso, ele é apenas uma ferramenta de transformação. E qual é a relação com Atos 20 e 21? Nesses 2 capítulos, Paulo está no fim da sua 3ª viagem missionária. Ele se despede dos anciãos de Éfeso com lágrimas e fala: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor. No capítulo 21, ele enfrenta advertências de que sofreria em Jerusalém, mas ainda assim segue adiante. Porque quando você entende o propósito, aceita o tempo de Deus, mesmo quando ele não se parece com o seu. Assim também é conosco. Às vezes, queremos respostas rápidas, transformações imediatas, curas instantâneas. Mas Deus está construindo raízes, não apenas resultados. E como podemos enxergar isso no nosso dia a dia? O tempo é o lapidar do Pai. Quando você acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando em silêncio, fortalecendo a sua estrutura interior. E o crescimento espiritual, ele é feito de pequenas fidelidades diárias. Orar quando não sente vontade, perdoar quando ainda dói, confiar quando ainda não se entende. Agora quero que você pare por um tempo e reflita comigo em 2 perguntas. Como você tem reagido aos silêncios de Deus? Os silêncios, eles são muitas vezes as respostas mais profundas. Ele se cala não por ausência, mas por presença em outra forma. A presença que observa, que testa o quanto você realmente confia sem provas. E o silêncio é onde a fé deixa de ser uma emoção e se torna uma convicção. E qual a reflexão prática que a gente pode manter nessa pergunta? Se ele parece calado, é porque quer que você aprenda a ouvir a voz do Espírito dentro do seu próprio coração, e não só do lado de fora. Você consegue reconhecer os progressos mesmo quando eles são pequenos e invisíveis? O reino de Deus cresce como uma semente sobre a terra. Você não vê o que está acontecendo, mas as raízes estão se aprofundando. Aprender a celebrar o processo é um ato de humildade e fé, de entender que o milagre não é o fim, mas sim o caminho. E como podemos trazer isso para a prática? A cada dia que você permanece, mesmo sem entender, isso também é o seu progresso. E talvez Deus ainda não tenha feito porque Ele está te formando. O tempo dele nunca falha. Ele só floresce quando o terreno está pronto. Então, não se cobre tanto. Apenas continue sendo fiel ao hoje. Porque quando o tempo dele chegar, você vai entender o porquê de cada demora. Tudo tem seu tempo certo, até o florescer da alma. E se essa palavra falou com você, já compartilha com alguém que também está aprendendo a esperar. Porque o processo pode ser solitário, mas nunca é em vão. Até o próximo vídeo.